Letícia, consultora de imagem. Eu sou a Maria, a pessoa que resolve todos os seus problemas. E no episódio de hoje a gente vai continuar falando aí na linha de relacionamento, mas a gente vai mudar um pouquinho, falar sobre casos de família. Que família que nunca aconteceu, né, uma confusão aí, que não tem os seus problemas, suas particularidades. Que família que não fica te pedindo, não tem aquela pessoa que fica te pedindo o tempo todo pra fazer alguma coisa naquele dia que você está literalmente um caos no universo. Quem nunca? E você? Quem é você nessa discussão? Você é aquela que arruma mais confusão, briga, bota lenha na fogueira, ou aquela que bota panos quentes? Não, mas gente, não é bem por aí. Tá tudo certo, Vamos, tá tranquilo, sendo que por dentro você tá querendo morrer. Eu te entendo. Eu te entendo. É verdade. Amiga, vamos começar com você? Antes de começar o episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gente, foco aqui. A gente vai aqui trazer fofocas de família. Vocês que amam fofoquinhas, já deixa aqui o seu like nesse episódio. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente. Esse mês a gente preparou conteúdo aí bem legal de Dia dos Namorados. Quem sabe a gente estende aí pra família também, porque a gente quer saber o babado da família de vocês também. Quem não gosta de fofoquinha, exatamente, né? Quem não gosta de uma fofoquinha envolvendo a família dos outros? Todo mundo gosta. Então vocês querem ouvir as fofocas da nossa família, a gente quer ouvir a fofoca da família de vocês também. Não esquece também de escutar a gente lá no Spotify, viu? Segue lá e tudo certo. E vamos começar, né? Bora. Vamos lá. Amiga, quando tem toda aquela demanda que a gente sabe, pra quem não acompanha a Duda, tem um episódio da Duda especificamente, ela contando toda a história dela, mas resumidamente, a Duda é casada, a Duda trabalha na casa da família dela. O meu escritório fica na casa da minha família, né? Exatamente. Então assim, gente, às vezes acontece, né, amiga? Às vezes acontece e é legal porque, assim, eu acho que eu até compartilhei aqui ao longo do podcast que eu venho trazendo essa visão que a gente debate aqui também pra minha realidade, pro meu dia a dia, né? E como a gente tá mais próximo da nossa família, acaba que os problemas, né, acabam interferindo mais no dia a dia. E não são grandes problemas, né? Não é tipo, nossa, um grande problema. Não, mas as coisinhas pequenas do dia a dia. Isso acaba mesmo interferindo e atrapalhando, e aí eu acho que as grandes brigas que a gente acaba tendo vem muito dessas... Sempre começa de uma coisinha pequenininha que depois acaba virando a bomba nuclear. Exato, entendeu? né? Difícil acontecer alguma coisa assim, grande, né? Nunca é uma coisa grande de cara. Sempre começa com uma coisinha mais tranquila, assim, né? Tipo, ai, Duda, para aí o que você tá fazendo, vai ali fazer aquilo, vai ali no mercado, vai ali numa farmácia, vai ali, resolva. Não, tipo assim, ó, me ajuda aqui com uma coisa rapidinho. E tipo assim, de repente, tipo, é uma pessoa que não tem o hábito de pedir ajuda, mas um dia pediu e aí, beleza, você parou tudo, foi lá e ajudou justamente por não ter esse hábito. E aí, isso acaba construindo esse hábito e quando você vê, você tá envolvido. Então, a gente tem que ter muito essa maturidade de entender que tá disponível, não é tá disponível o tempo inteiro. Ajudar não é tá disponível o tempo inteiro, né? Nossa, com certeza. Gente, eu tenho muita dificuldade de dizer não, gente. Eu tive a minha última discussão familiar, assim, foi o estopim pra mim. Eu fui comprar um livro, eu tinha passado na livraria e o título tinha me chamado muita atenção, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é Como Colocar Limites. Gente, eu nunca tive limites, assim, tipo, não colocaram limites em mim, então eu meio que nunca condicionei as minhas relações familiares ou nos meus próprios relacionamentos. Eu nunca fui muito de conseguir colocar os meus limites. Então, o que acontece, né? Fui comprar esse livro pra ver se eu conseguia absorver alguma coisa, porque já é algo que tá afetando o meu psicológico. Não, e não adianta, eu a gente moro precisa. na casa da minha família e eu trabalho na casa da minha família. Então, assim, eu acho que desde quando eu comecei a me virar, eu sempre tive que resolver tudo. Então, assim, a Maria nunca precisou fazer nada. Não, justamente, você falou isso no seu episódio, né? Que de repente, de um dia pro outro, sua família resolvia tudo e... Num belo dia, não, a Maria consegue resolver, bota a Maria pra resolver isso daí. E aí você não teve essa fase, essa transição. Amiga, eu vou comer isso aqui tudo. Pode comer, fica à vontade. E aí, gente, tipo assim, pra mim foi muito complexo ter essa noção que, beleza, se eu quiser ser um adulto saudável, eu preciso começar a entender quais são os meus limites,
Porque era uma coisa que eu nem pensava sobre isso. Eu acho que teve um episódio que a gente falou, acho que foi sobre o da autoestima. Que você falou que precisa ter um momento sozinha e que você faz muita questão disso. E eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu nunca parei pra pensar sobre isso, sabe? E foi uma coisa que... vou tossir. Foi uma coisa que no decorrer dos últimos episódios, assim, dos últimos meses, eu parei pra pensar assim, tipo, gente, eu nunca consegui expressar com clareza o que eu queria fazer. Então era tipo assim, pra não me indispor com todo mundo, era não, tudo bem, daqui a pouco eu faço o que eu preciso fazer. A gente tá sempre abrindo mão, né? Com certeza, você sabe, tipo, a gente que trabalha com criação, eu quando vou mexer num processo, gente, exige muito da minha atenção, então eu preciso estar muito focada. Então, às vezes, não é na maldade, assim. Não é? Eu acho que é muito isso, assim, né? Que acaba atrapalhando por... Então assim, sabe? Às vezes chega, não, é só pra fazer isso aqui rapidão. Só que aquele momento que você tava fazendo aquilo ali, deu um... Aí você perdeu o foco. Até você voltar, acabou o foco. Gente, eu tenho muito problema de foco, vocês não têm noção. Não, e assim, a outra pessoa não tem como adivinhar também, né? Com certeza. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu li no livro, que me transformaram, assim. Eu tô tentando aplicar isso na minha vida, gente, mas pra mim é complexo. É uma coisa, assim, que eu nunca tive. Então, pra mim é extremamente complexo. Que é aquela coisa de ter em mente que a outra pessoa não vai adivinhar o que eu tô pensando. Ela não vai adivinhar o que eu tô fazendo. Inclusive, hoje, eu tava correndo de manhã, um monte de coisa pra adiantar, e não sei o que, precisava estudar e tal e tal. Aí, saí um pouco mais cedo pra almoçar, aí minha avó, mas por que você tá assim? Eu falei, não, vó, eu tenho muita coisa pra resolver, daqui a pouco eu vou pra Duda, a gente vai gravar, e não sei o que, não sei o que. Ela, mas o que é que você tá fazendo tanto que você tá desse jeito? Porque assim, já tem uns dias que lá em casa eu tô muito no 220, sabe? Eu não tô conseguindo dormir, assim, eu tô muito acelerada. E aí... Inclusive, vocês não... Vem aí. Grandes coisas, grandes emoções. Grandes emoções, muitos projetos que a gente vai trazer pra vocês no próximo episódio de Updates. Mas, todo mundo lá em casa percebeu que eu tô no 220. E assim, eu tenho tentado falar para a Maria mesmo, assim, de Maria, as pessoas não sabem o que tá acontecendo, então você precisa se acalmar pra falar com as pessoas, porque ninguém entende o que você tá passando nesse momento específico. Só que pra mim é muito difícil, cara. Pra mim é muito difícil, de verdade, assim, é muito difícil. Gente, isso pra mim é extremamente complexo. É uma coisa que eu nunca fiz, essa questão dos limites, de deixar claro pras pessoas, olha, nesse momento eu não posso fazer isso, ou olha, nesse momento eu tô focada nisso daqui, pode ser daqui 1 hora, e lá em casa tem esse problema, todo mundo é muito esquentado. E é imediatista, né, que é agora. A minha família é extremamente esquentada e imediatista. Só serve se for nesse exato momento. Se for daqui 5 minutos, pode deixar que eu faço, pegou e foi e resolveu, entendeu? E fica com raiva. E isso, gente, quem me acompanha aqui no Entremica sabe que eu sou a pessoa mais família do universo. Isso acaba com o meu dia. Se eu tenho qualquer discussão familiar, acabou o dia pra mim. Eu fico péssima. Tô fazendo terapia, tá? Quem tá preocupado comigo pode ficar sossegado, que aí eu tô aí anos pegada na terapia. Tudo certo, tá? Não se preocupem. Mas assim, são coisas que depois que eu passei pela minha crise dos 30, que eu ainda estou passando, né? Tem vindo muito forte, sabe? E pra você, Mica, essa questão assim de como que você consegue lidar com todas essas demandas que você tem na sua vida pessoal sem deixar isso afetar diretamente nos seus relacionamentos familiares? Então, afeta. Não tem como não afetar. Então, afeta, ponto. Acabou, né? Não tem como não afetar. Mas eu acho que eu venho muito você falando, eu me identifico muito com o que você tá trazendo. De impor esses limites. E eu acho que o mais difícil de impor o limite é depois lidar com a reação e com a culpa que a gente sente de não atender. Porque é muito aquilo que a gente conversa muito aqui ao longo dos episódios. A gente quer ajudar. E de fato, assim, se é uma situação importante ali, decisiva, parar o que a gente tá fazendo pra resolver, pra ajudar aquela pessoa, não vai comprometer. Só que vai impedir a gente de crescer, de dar o próximo passo. Então eu acho que é muito ter essa sensibilidade de entender
qual aonde é importante, quais são os não importantes que a gente tem que dizer. Porque eu acho que também a gente tem que estar disponível pra ajudar os nossos, né? Porque senão a vida faz sentido também, né? Com certeza. Então, com certeza. eu acho que é entender, ter essa sensibilidade de entender quando realmente a pessoa tá precisando e quando ela tá realmente sendo folgada. Porque depois, quando você vai conversar com a pessoa, ela não assume que ela foi folgada. Não, realmente, eu podia ter feito isso, eu não precisava ter pedido pra você. A gente não consegue ter esse tipo de conversa com as pessoas. Eu acho que é isso que dificulta, né? E isso que você falou, amiga, é muito, nossa, assim, é muito pertinente. Uhum. E é uma coisa que a gente conversou muito, que eu te falei várias vezes e eu já trouxe aqui pra vocês no episódio. Como pessoas como eu, que tem aquela dificuldade de trazer aquele planejamento de longo prazo, que tem aquela coisa de enxergar o quanto isso aqui vai me afetar daqui a 2 horas, daqui a 1 semana, daqui a 5 anos, isso pra mim é muito difícil. E eu acho que essa é realmente a parte mais difícil mesmo. E é engraçado porque eu tô vivendo muito essa fase com o Fábio. Porque, né, que nem a gente casou e a gente tá morando em Palmas, a gente é muito próximo da minha família, e aí a gente tá entendendo realmente esse negócio, o que a gente faz que é da nossa família, minha e do Fábio, e o que a gente faz que é da família, que eu trouxe da minha família, o que ele traz, que a gente faz que é da família dele, pra entender o nosso jeito, como que a gente funciona como família. Então a gente tá meio nessa fase também, assim, de tentar entender. E ter esse tipo de discurso, de conversa é muito importante, e eu e o Fábio, a gente briga, a gente quase sai no tapa, mas a gente conversa nesse sentido, de realmente, não, nesse caso eu não precisava ter pedido pra você, eu podia ter resolvido, tanto eu quanto ele, e aí isso não é legal de fazer, né, você fica ali com vergonha, que você vê que você foi folgada, e também assim, você entende, tipo, se colocar no lugar da outra pessoa quando a outra pessoa é folgada, sabe, lembrar disso, trazer esse lado humano, assim, né, eu acho que é muito difícil. Nossa, cara, demais. E isso que você falou é muito importante. Quando a gente fala de relacionamentos, gente, muitas pessoas têm essa ilusão que eu vou ficar com essa pessoa e é essa pessoa aqui. Mas você não leva em consideração a bagagem que essa pessoa traz quando a gente traz o ponto família. Às vezes não só porque o meu namorado ele é distante da família dele, ou o meu namorado não tem um bom relacionamento com a família. Tudo isso vai interferir em quem ele é como pessoa, gente. E não como é que só... isso funciona na prática na vida dele? Sim. De repente ele é uma pessoa que não tem o hábito de comemorar as datas importantes com a família porque ele nunca viveu isso com a família dele. Com e certeza. aí não e é como, como a partir desse ponto você vai conseguir se lidar com isso. E lidar com essa informação, cara. Né? Isso é muito importante. Você tinha comentado, não foi? Que o Fábio, ele não tinha... Era o Fábio que não tinha o hábito de comemorar? Não, o Fábio, ele não gostava muito do aniversário dele, porque até então era muito caótico, porque acho que era o mesmo dia do aniversário do pai dele, ele não podia fazer festa pra marcar com os amigos, era alguma coisa nesse sentido, assim, que ele não era muito fã do aniversário dele, né? Hoje em dia ele é obrigado. Né, hoje em dia ele não tem, coitado, não tem muita opção. Eu comemoro com ele igual. Tipo assim, não tem muita opção. E tá tudo não, mas certo. isso também é muito conversado, sabe? Tipo, quando eu passo, se eventualmente eu passar dos limites, eu falo muito isso com eles, tem a liberdade de chegar e falar, né? Tipo, tal coisa que você fez não foi legal. E aí eu me comprometo em, beleza, vou ouvir. Não tipo, tal coisa que você fez não é legal. Como não é legal? Mas a minha intenção foi boa. Como que você não gostou? E, sabe, tipo, eu acho então que você lida bem com esse tipo de comentário, amiga. Eu tenho que lidar, é um exercício. Então, quando acontece, você para, respira e conversa com você. Entenda que não é um ataque, entenda que é uma coisa que ele sentiu que ele tá dividindo com você. Então, nossa, eu acho que isso é muito importante pra fazer um relacionamento crescer, cara. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente acha que um bom relacionamento, até não só relacionamento entre namorados e esposos e noivos e... Mas até com os nossos mas pais, com os nossos pais, irmãos. assim. Porque a gente muitas vezes acaba querendo não se indispor e isso de não querer se indispor vai acabar gerando uma sobrecarga emocional em você e você vai começar a querer evitar essas pessoas e vai acabar, de alguma forma, atingindo o seu relacionamento com essa pessoa. Então, às vezes, é muito de você e a sua família, ou você e o seu relacionamento terem uma maturidade pra chegar e falar, olha, essa situação aqui não tá legal, a gente precisa resolver para que o nosso relacionamento não seja afetado com isso.
E aí, eu entendo que tem pessoas, eu conheço algumas inclusive, que não aceitam esse tipo de conversa. Eu entendo completamente. Tem pessoas que não aceitam. Só que aí, é aquela coisa. Eu li no livro Menina, gente, eu vou falar muito desse livro nesse episódio, entendeu? Porque eu estou completamente apaixonada por esse livro. É o dos limites. Tá. Que ela falou que às vezes a gente tem um hábito muito ruim de achar que o sentimento das outras pessoas são muito maiores e muito mais importantes do que os nossos. E isso acaba gerando na gente pensamentos ruins, coloca a nossa autoestima lá embaixo, porque a gente valoriza o outro muito mais do que o outro tá sentindo do que o que a gente tá sentindo. E, gente, olha, menina, é cada insight que eu tenho lendo esse livro, vocês não têm noção, gente. Eu tô tipo assim... Faço tudo errado, tá? Já falei, ó, tudo errado. Tudo que ela vai falando que não é pra fazer, eu já não... Menina, mas eu já fiz isso aqui demais da conta. Mas, amiga, pelo menos agora não vai fazer mais. Eu espero. Mas assim, não. Ou pelo menos vai olhar. Tipo, tá, tô fazendo. Com certeza. Tô errando. Porque é muito isso também, não é só você, não vou mais fazer isso e não sei o quê. Não, você tem que trazer pra sua realidade, né, meu anjo? E essa questão, gente, sério, pra mim isso foi um divisor, assim. Pra mim tá sendo muito difícil, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Tá sendo pesado. Inclusive, sábado, minha avó vai viajar na outra semana. E quando a minha avó chega perto de viajar, assim, porque minha avó faz comida lá em casa, ela ama cozinhar, ela cuida da gente. Então ela acaba ajudando muito na organização. Ela ajuda demais na organização da casa, sério, vocês não têm noção. E a única pessoa que eu não falo não em nenhuma hipótese, nenhuma circunstância, se ela chegar pra mim agora, a gente vai no meio dessa gravação, ela fala, eu preciso de você agora, eu saio daqui agora. Mas por quê? Por que você faz isso? Porque ela não é folgada demais, porque ela respeita Exatamente, ela respeita meu espaço. Exatamente. Porque ela tem noção, ela sabe até onde ela pode ir. Não, minha avó é tudo, gente. E aí, assim, é a única pessoa que eu sempre falo, que eu sempre... Vó, beleza, conte comigo para absolutamente tudo. E ela vai viajar na próxima semana com a minha tia. Só que antes dela viajar, essas semanas, 2 semanas antes dela viajar, gente, é o caos. É o caos. É tipo o inferno astral. Aí tem que ir aí levar não sei o que, aí tem que comprar aquilo ali, aí tem... Gente, sábado foi um dia caótico na minha vida, vocês não têm noção, assim, foi muito... Eu tive tanta coisa pra fazer. Eu fui pro inglês, né, pra quem não sabe, no episódio de updates eu acho que eu comentei sobre isso. Você voltou pro inglês? Eu voltei pro inglês já pela 5ª vez, porque... Ai, Maria, é só você assistir filme em inglês, vai escutar música em inglês. Gente, eu preciso conversar em inglês, porque senão, entendeu, eu perco um negócio. Eu gosto de conversar, a Maria gosta de falar. Aí fui pro inglês. Tem aí podcast em inglês. Podcast em inglês, vai lançar episódio em inglês para as gringas. Enfim, fui pro inglês, aí... Saí, tive que arrumar meu cabelo, gente, meu cabelo tava caótico já, tudo que eu tinha pra prorrogar, eu fui fazer o cabelo, né, enquanto eu faço o cabelo, tô lá estudando, tô lá fazendo minhas coisas. Otimizando o dia. Otimizando meu dia, porque não dá pra ficar só dondoca, né, não tem as condições. Aí eu tinha combinado de visitar um amigo meu que sofreu um acidente, parece que ele vai ter que acionar aí um mercado, vou contar pra você essas histórias. Basicamente ele foi num belo domingo no mercado, foi pegar uma garrafa de vidro que bateu em outra garrafa e a garrafa caiu no pé dele e ele teve que fazer uma cirurgia porque ele quase perdeu o pé. Foi tipo isso. Caramba! Pois é. Uma coisa que parece tão boba assim, né? Pois é, ele quase perdeu o pé. Ele quase perdeu o pé, foi tipo assim. Caramba! E aí tá numa situação meio delicada. Tá numa situação meio delicada, mas assim, ele tá melhor, já operou. Eu fui lá pra ver o que tinha acontecido, fui com outro amigo meu, fui lá conversar com ele, com o pai dele, quem tava lá na situação, pra entender, né, o que tinha acontecido de fato, o que era possível fazer juridicamente, porque, né, quem tem amigo advogado tem que usar o amigo advogado numa situação dessa. Óbvio, né? É pra isso que serve. E aí, beleza. Saí da casa desse meu amigo, já tinha planos de mexer naquele projeto, então já fui pra casa já pra fazer o negócio. Na hora que eu botei o pé dentro de casa, só vou ter que ir ali comprar aquilo ali. Aí eu fiquei tipo, putz, tá, beleza, né? Tipo, vamos. Minha avó que tá pedindo. Aí fui e tal, fui trocar de roupa, porque eu ia botar um pijama, né, gente? Porque ninguém merece um sábado de roupa, eu prefiro um pijama. Pra trabalhar ainda? Não, gente, ó, final de semana liberem o pijama, pelo amor de Deus. Aí fui e tal, tranquilo, maravilha. Quando penso que não, chega minha outra tia lá, minha avó tinha chamado ela, não, Maria, tem que ir e tal. E aí, geralmente dia de sábado, eu faço o pagamento da diarista.
e eu vou deixar ela na parada de ônibus. Aí assim, eu não vou deixar a pessoa também esperando várias horas no ônibus, sendo que eu posso levar ela até a parada de ônibus. Aí o que acontece? Eu virei e falei, tá, dá pra gente esperar pra eu fazer uma viagem só? Minha tia já veio maluca, não pode esperar, tem que ir agora e tal, já, entendeu? Aí eu fazendo as minhas coisas, né, tive que dar aquela respirada fundo e tudo mais. Moral da história, o que a Maria fez? A Maria levou a avó e a tia, voltou pra casa, depois levou e depois buscou. Saiu várias vezes. Exatamente. E aí não consegui focar no meu projeto, porque... Não conseguiu fazer o que você precisava fazer. Ficou pra depois. Ficou pra depois. E é o tipo de coisa que pra mim tá sendo difícil policiar, mas eu estou tentando policiar. Mas acontece esse tipo de situação, eu vou fazer o quê? Realmente, assim, é o tipo de coisa que também me tira muito do sério quando eu paro ali. Não me diga. Me tira muito do sério eu me programar pra principalmente assim, se é pra fazer alguma coisa pra mim. Porque eu tenho muito essa sensação que às vezes, né, traz isso assim, tipo, parece que o que é meu pode ficar pra depois, né? Sim. Então, tipo, não é tão importante assim. E eu entendo que o que é nosso tem que ser importante pra gente, vai ter um peso maior pra gente do que pra qualquer outra pessoa. Com certeza. Só que as pessoas têm que entender que, tipo assim, não, ela tá fazendo alguma coisa que é importante pra ela. Não importa se a pessoa que tá do outro lado, tipo a minha mãe, né, não tá vendo valor naquilo, beleza. Mas ela tem que entender que aquilo é o momento que eu tô pedindo pra mim, independente se ela valida ou não, né? Não, e ainda tem tem o outro fato, né? Isso aí que você falou, porque, gente, comigo funciona exatamente assim. Exatamente assim. Se eu tô fazendo uma coisa pra mim, às vezes a pessoa não consegue enxergar o que eu tô fazendo e pra ela o que eu tô fazendo é perda de tempo. Uhum. Então, entende que pra você lidar com isso é um estresse. Pra mim é muito estressante. Gente, pra mim é desgastante emocionalmente, de verdade, assim. Muito tempo de terapia falando sobre isso, porque como que eu vou explicar pra uma pessoa que aquilo que eu tô fazendo é importante? Isso pra mim ficou muito claro assim que eu fui demitida, porque eu já trabalhava em home office, só que depois que eu fui demitida eu continuei dentro de casa, fazendo as minhas coisas, fazendo meu trabalho, atendendo os meus clientes, só que é aquilo, a sensação que passa é que se você tá dentro de casa você tá disponível. E justamente por eu nunca ter visto essas coisas sobre limites e tudo mais, nunca ter falado sobre isso, era muito complexo de eu chegar e explicar, então, nesse momento eu não posso fazer isso, porque eu tô mexendo nesse projeto aqui e é isso aqui que vai me dar dinheiro. Pode ser? E quando você tá trabalhando tem muito isso, né? Você fala assim, porque assim, a pessoa tá esperando, ela tá esperando você mandar o relatório. Fala assim, eu tenho que ir lá, tenho que mandar o relatório porque o fulano tá esperando. Aí a pessoa entende porque ela valida, né? Com certeza. E aquilo também, a gente que trabalha com... Igual, por exemplo, a minha mãe, ela atende todos os dias porque o trabalho dela é diretamente com a pessoa. É atendimento. Atendimento ao cliente direto. Então, ela vai receber muitos clientes todos os dias. Não é o meu caso, tá? O meu caso, consultoria e advocacia, não é todo dia que vai chegar a gente, mas isso não significa que eu não estou trabalhando, porque eu preciso desenvolver todo o raciocínio psicológico da coisa, estudar o caso, desenvolver a consultoria, ver quais são os problemas, analisar a entrevista. Não, se atualizar em relação às leis. Com certeza. Então, tipo assim, gente, é muita coisa que não é porque eu não estou diretamente com o cliente, não significa que eu não estou trabalhando. E a minha família tem uma dificuldade com isso, cara. A minha família tem muita dificuldade com isso, assim. De verdade mesmo. Se tá sozinha, tá à toa, tipo isso. Se tá sozinha, tá à toa. Não, mas não custa nada fazer isso. E aí a gente chega num ponto crucial, que pra mim é a morte, entendeu? Pra mim é muito difícil conseguir lidar. A gente sofre muita coisa por ser mulher, a gente sabe. Agora, a gente ser a mulher mais velha entre os irmãos, aí é só ladeira abaixo, fi. Não dá pra ter expectativa. Eu tenho um irmão também, gente, pra quem não sabe, eu tenho meu irmão. Só que meu irmão lá em casa é tratado como se fosse uma criança até hoje, entendeu? Ele é quantos anos mais novo? Ele é 9 anos mais novo que eu. O meu é 4 mais novo que eu. O meu é 9 anos mais novo que eu, só que assim, ele já tem carteira, ele pode ajudar a fazer as coisas, ele pode sair, mas não, ele é tratado igual um bebê. Então é tipo assim, se tem todas as opções possíveis, não, a gente vai pedir pra Maria porque a gente sabe que a Maria resolve. Entendeu? Então, tipo assim, até uma das coisas que às vezes quando eu tô conversando com meu irmão eu falo, nossa, eu queria ser igual você, que não tá nem aí pra nada. Tipo assim, eu queria ser igual você, porque
Não, e é engraçado porque o meu irmão, às vezes, também, assim, às vezes algumas vezes que aconteceu de eu dividir com ele alguma preocupação, assim, em relação aos nossos pais, assim, a nossa família, né? Não em relação às minhas coisas, né? Ou em relação... E ele traz essa visão, assim, muito... Duda, e daí? E daí? Tipo, não é problema seu, foda-se, sabe? Meu irmão é desse jeito, gente. Eu não consigo ser assim, me desculpa. Não, e assim, e aí assim, você falando, né, do seu irmão, o meu irmão, ele é solicitado alguns tipos de trabalhos. Algumas coisinhas. Algumas funções. Por exemplo, buscar coisa na rua, ele vai. Comprar coisa, ele vai. Assim, sabe, o tipo de coisa pra sair, ele vai. O básico. Agora, assim, trabalho doméstico? Aí não, né? Aí já é demais pro princeso, gente. Não pode. Então, entendeu? Sabe, tipo assim, por exemplo, assim, vai fazer um churrasco, tem que comprar carvão? Ele vai, sabe? Tipo, ou até outras coisas mesmo. Vai fazer uma janta e tem que comprar arroz, sabe? Tipo, porque não é... Ele vai, assim, tipo, com produto de limpeza, essas coisas, ele compra até, mas agora o serviço doméstico, lavar a louça, recolher o lixo... Mas ele reclama? Hã? Ele reclama de fazer o básico? Eu não sei, porque, né, eu parei de pedir, então quem pede é minha mãe, então... Eu parei de pedir, é ótimo. Ela que... A gente vai perguntar pra mãe da Duda o que ela acha sobre isso. E eu tenho certeza que ela vai super passar pano. Ele reclamar jamais. Não. Porque o filho mais novo nunca faz nada de errado, gente. Não, e assim, é engraçado, né? Porque é aquele clássico que eu acho que todo mundo que tem um irmão já passou, principalmente mais novo, já passou, né? Tipo, os pais saem de casa, aí você, tipo, volta, a casa tá um caos, a culpa de quem é? Do irmão mais velho? Claro que o irmão né? mais velho tem que ter a responsabilidade. Mesmo que, assim, sei lá, tipo, o irmão mais novo fez a festa, recebeu uma galera, toda a louça que tá suja não tem nada a ver com você, a culpa é sua. Com certeza, Você gente. que vai ouvir a reclamação. Se você é irmão mais velho, a gente tá junto nesse barco, cara. O irmão mais velho, ele se lasca muito, velho. Não tem como. É absurdo. E sempre tem essa referência. Eu acho que pra mim ainda foi pior, porque a minha diferença de idade com meu irmão é muito alta, gente. São 9 anos. Então, basicamente, quando meu irmão era criança, eu já meio que cuidava dele. Então, precisava fazer uma tarefa, como eu já tava eu tava estudando, né? Eu já sabia mais. Maria, faz aí com seu irmão. Sabia ler, escrever, essas coisas. Faz aí com seu irmão, resolve aí com seu irmão. É. Na época que meu irmão era criança, que ele era novinho, ele tinha mais medo de mim do que da minha mãe e do meu pai, filho. Era tipo assim, somaram a nota dele de matemática errado uma vez, eu lembro disso até hoje. E ele foi muito puto na coordenadora, criancinha, assim, bolado, criancinha, chegou com a provinha dele lá, essa nota aqui tá errada. Aí a coordenadora depois chamou a minha mãe pra conversar, né, sobre o que tinha acontecido, que a nota tava errada, ela falou, mas eu queria saber o que a Maria faz tanto, porque ele falou assim, eu não tenho medo da minha mãe não, eu tenho medo da minha irmã. Minha irmã vai ficar muito brava se eu chegar com essa nota aqui. E, gente, desde criança, assim, sabe? Então, meio que eu já tive toda essa responsabilidade e tal, eu já tive... Não, e eu acho que isso é muito ruim, porque isso traz muito peso, amiga. Com certeza. Porque se dá errado, a culpa é sua. Com certeza. Desde criança eu tenho isso. Gente, vocês conseguem compreender o quanto que pra mim é difícil todo esse rolê? Então, eu acho assim, porque assim, eu acho legal quando a gente vê, tipo, irmão mais velho, irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Só que assim, quando você traz pra vida prática, olha aí os efeitos. É uma bosta. Olha aí os efeitos. Olha o estudo de caso aí, a garota, gente. Olha os traumas da pessoa. É verdade, gente. Né? E fica com essa dificuldade de impor limite, e acha que você tem que resolver o problema de todo mundo, que é sua responsabilidade, e quando na verdade cada um tem que cuidar o seu, cara. né? Não, com certeza. E assim, gente, eu reconheço, sim, cara, eu sou muito privilegiada, assim, eu reconheço demais, eu sou muito privilegiada. Porque desde criança eu sempre tive tudo que eu queria, velho, eu sempre tive tudo. Então, precisava ir buscar um negócio, precisava fazer, tudo tinha, nunca faltou nada. Uhum. Só que, a partir do momento que a minha família enxergou o mínimo de capacidade para resolver qualquer coisa, Maria vai. Então, tipo assim, igual, são as coisas que eu vejo, o comparativo que eu faço. É pessoa, porque você tá com ciúme do seu irmão. Não é não, gente, é o básico da vida assim, de sobrevivência, entendeu? Eu já tinha carteira nessa época, mas eu ficava meio assim, né, dirigir, eu não achava um negócio muito bacana não, vou me sentia bem insegura, né? Eu me sentia bem insegura pra dirigir. Aí, assim, Maria, então você vai ter que ir de ônibus. E aí eu fiquei tipo assim, hã? E eu faço o que com isso, gente? E o que eu vou fazer com o ônibus? Como que anda? Tipo, nunca sabia, só me jogaram lá na rodoviária. É esse aqui, deve ser esse aí, pergunta pra onde que vai e vê os outros que estão com a roupa da universidade e desce no mesmo que eles descerem.
O primeiro dia foi bem traumático, cara. Eu lembro exatamente da sensação. Mas depois eu aprendi. E pra mim foi experiências... Mano, o meu amadurecimento depois que comecei a pegar ônibus foi outra vida. Porque eu conhecia várias pessoas de várias realidades. Eu via que o mundo não era aquele moranguinho lindo, maravilhoso que eu estava acostumada. E isso me preparou pra N situações. Então, mesmo depois que eu peguei muito mais segurança pra dirigir, eu gostava foi o que me levou a conhecer novas realidades. Então, a Maria sabe pegar... Não, então ela vai saber fazer um mercado, né? Não é possível. Então, aí ia fazer um mercado. A Maria vai saber fazer uma feira, né? Não é possível. A Maria vai na feira. Ah, mano... Então assim, ir pra faculdade de ônibus foi o pontapé, o empurrão, assim, foi. que te colocou em contato com outras coisas que você nunca tinha feito? Com certeza, e isso foi até pra minha família, assim, porque, gente, até então, quando eu era criança, meus pais eram super assim, tipo, super protetores, de medo, né? Tipo assim, cuidado, é tudo muito perigoso. Eu acho, amiga, até antes, assim, você até não dormia tanto na minha casa, que nem a Kaline não dormia podia, muito, meu pai, se você estiver escutando esse episódio, entendeu? Nunca dormi na casa da Duda, viu? Nunca. Jamais. Nunca aconteceu. Meus pais nunca deixaram eu dormir na casa de ninguém. Então, nem da Kaline, que morava na frente de casa, não deixava. Então, porque meu pai era muito... Até hoje, né, gente? Hoje em dia a gente sabe que é muito mais complexo você deixar uma criança dormir na casa de outras pessoas, principalmente pessoas que você não conhece, não sabe a procedência, né? Se você der uma garota ainda mais, é um negócio então já é complicado. Mas naquela época era super comum, todo mundo... isso me deixava revoltadíssima, tá? Porque iam as outras meninas, todo mundo ia, a Maria não podia ir não, porque o pai dela não deixa. Eu ficava, puta que pariu, que saco. Mas assim, gente, entendeu? Isso, desde muito nova, eu era muito fechada, assim, não, a Maria pode fazer isso, a Maria não pode fazer isso. Assim, e quando você tá no ônibus, você não tem que ser fechada, porque lá você tá sentado do lado de um monte de gente, não tem? Tipo, tem alguém, vai acontecendo alguma coisa, você não vai ajudar? Não, igual, gente, teve um dia que eu tava saindo da faculdade à noite, 10 da noite, o último horário, o último ônibus. E minha família já não gostava, né, que eu pegasse ônibus à noite. Mas assim, paciência. Gente, eu entrei no ônibus com meu amigo e tinha um cara jogado no chão, desmaiadaço. Então o pessoal ia entrando da faculdade e o pessoal ia pulando em cima do corpo, assim, sabe? Tipo, desviando? Desviando do corpo, o cara apagadaço. E eu lá, tipo assim, gente, tem um cara desmaiado aqui, pelo amor de Deus, e agora? Aí eu fui lá, né, chamei o motorista e falei, tem um cara desmaiado no corredor aqui. Aí todo mundo movimentou, a gente levou o cara pro SAMU, assim, gente, olha, esse dia foi louco. Meu Deus, e aí? Levamos o cara pro SAMU, o cara foi desmaiado. Nossa. O SAMU foi lá, tirou ele de dentro do ônibus, o cara foi desmaiado. Ninguém sabe o que aconteceu. Não, ninguém sabe o que aconteceu. Tomara que ele esteja vivo, né? Mas assim... Meu Deus, mas... O cara tava apagado no corredor do ônibus. Então, tipo assim, como que eu ia ter uma... experiência dessa se eu só ficasse aqui no meu mundinho perfeito? Não ia ter. Tanto que, às vezes, eu sempre falo lá em casa, né? Às vezes eu falo aí, não, a Maria é chata. Gente... Tem que ter umas experiências dessa de vida, cara. Porque senão você acha que você não consegue compreender o tamanho e o peso da realidade. Não, assim, e também eu acho que isso dá pra gente muito um jogo de cintura, de sair das situações, assim, sabe? De improvisar. Com certeza. Porque assim, senão você, quando acontece alguma coisa, sai do planejamento, você fica, e agora? O que eu faço? Amiga, mas aí eu falei, né? Eu sou a pessoa que bota panos quentes em tudo. Eu não quero me indispor com ninguém. Mas eu tô cuidando, viu? Eu tô virando outra pessoa, vocês vão ver. E você, amiga? Você é a pessoa que tenta lidar, que é mais apaziguadora, ou você já fica logo estressada? Depende muito da situação e com quem. Então, assim, por exemplo, com meu pai eu sempre fui muito de enfrentar, de brigar. Não, eu sempre fui muito de enfrentar com todo mundo. Eu acho que... ela analisa. Gente, realmente eu sou a pessoa que enfrenta. Não, eu era de brigar, assim, principalmente quando eu era mais nova. Eu acho que essa noção de ser mais crítica, realista, de analisar e de tentar entender, eu acho que isso veio com o tempo, com a maturidade. Eu acho que com o tempo mesmo que eu comecei a querer conversar, a querer entender que a pessoa não faz por mal. Mas quando eu era mais nova, eu era muito reativa. Tomou, levou. Aí ela fala que ela não é uma leonina legítima no signo dela, entendeu? Você não achou o episódio de signos? Tá aí também, pra procurar. Gente, olha, babado, cara.
Ai, gente, eu acho que essa questão é bem complexa, sabe? Pra mim, tudo que envolve família, gente, é muito complexo, porque eu sou muito apegada. Eu sou muito apegada. Então, eu tenho uma dificuldade de priorizar os meus sentimentos, sabe? Eu sempre priorizo o de todo mundo. E agora que eu tô nesse ponto da minha vida, gente, a crise dos 30, gente, vocês não têm noção. É que eu acho que isso, amiga, vem muito com o negócio do... A gente tem que fazer alguma coisa por nós, assim, sabe? Tipo, se eu Com não certeza. fizer, ninguém vai fazer, então você tem Não, que... e assim, na época que os meus pais separaram, gente, eu tive que dar conta de tudo, assim, sabe? Então, pra mim, até essa questão do divórcio dos meus pais teve muito reflexo, sabe? Então, era assim, não, Maria, então você faz isso daqui, então você conversa com seu pai isso, principalmente quando eles brigavam, então... seja intermediária e converse com um e converse com o outro, entendeu? Não, isso eu acho meio complicado Isso também. é muito complicado. Eu era assumir esse adolescente, velho. Eu era adolescente. Eu tava no meu 3º ano do ensino médio. E acaba que hoje, quando chega a minha crise dos 30, eu preciso lembrar que, quando eu tinha os meus 15 anos, eu fiquei todo aquele tempo tentando resolver o problema que não era meu. E agora eu preciso resolver o meu. Só que não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né, cara? Não. A gente tenta, né, meu Brasil? O que eu posso fazer? Eu tô tentando, de verdade, mas assim, pra mim é muito Você complexo. tá conseguindo, amiga. Assim, acho que o pessoal que escuta a gente e eu que tô do seu lado já vi isso, assim, né? Olha como você já mudou tanto, olha quanta coisa já... Gente, é difícil, já não é entendeu? igual. Você ser uma pessoa muito família é complexo, porque querendo ou não, sempre vai ter um ou outro que vai acabar se aproveitando da sua boa vontade, cara. É tipo assim, me empresta um dinheiro, aí eu tenho que emprestar, porque se eu não emprestar a pessoa vai ficar chateada, e aí depois eu fico mal. Vamos ali comigo fazer aquilo, aí se é uma pessoa que nunca pede, aí eu fico, putz, a pessoa nunca me pediu, mas eu tô com 1 milhão de coisas pra fazer, aí eu dou um jeito de fazer, entendeu? Como eu sofro, meu Deus! Só que agora, eu acho que depois do meu aniversário, principalmente, que veio essa realidade de, putz, eu tenho 30 anos, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter meu carro, eu quero ter minhas coisas. Se eu continuar só por conta de todo mundo, mano, como que eu vou conseguir minhas coisas, velho? Não vou. E aí depois, se a gente segue a lei natural da vida, todo mundo morre, eu vou cuidar de quem? Porque eu sempre cuidei de todo mundo. Como é que faz? Pronto, Não pode próximo ser. episódio. A crise dos 30. A crise dos 30. A gente vai falar sobre a crise dos 30, gente. Próximo Olha, episódio. vocês ficaram off de muita coisa, entendeu? De janeiro até maio, eu passei uns perrengues. Vocês não têm noção, não, das coisas que eu passei, gente. Eu fiquei ruim. Vamos dividir. A gente vai dividir isso com vocês. Então, próximo episódio a gente vai falar sobre crise dos 30. Você que vai chegar nos 30, ou você que já chegou nos 30 e tem essa pressão de que você precisa conseguir tudo aos 30. Calma. Tamo junto. Episódio que vem é nós. Episódio que vem é nós. E por aqui a gente continua sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. Compartilha com um amigo seu, gente. Compartilha com uma pessoa que também é uma pessoa de família, igual eu. E que sofre com os sofre. problemas da família, que quer Você que é o desabafar. irmão mais velho, que tá passando por esse perrengue, você não tá sozinho. Todos nós do partido aí dos irmãos mais velhos, a gente tá na mesma situação que você. Você nunca está sozinho, né? Aqui nós somos micas, entendeu? A gente ama vocês, cara, e é isso. A gente se vê na próxima segunda-feira com aquele teminha, ó, chuchu beleza, e é isso. Tchau, tchau.